Bom dia a todos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, sejam bem-vindos. Bom dia a você que acompanha a TV Canção Nova nessa manhã dessa festa tão maravilhosa, festa de Corpus Christi. É uma alegria e uma graça para nós católicos festejarmos esse dia e principalmente estarmos diante desse que é a fonte de misericórdia, a fonte de toda bênção. Jesus é a fonte de toda misericórdia, de toda graça. Há poucos dias atrás, há 15 dias atrás, mais ou menos, nós festejávamos a festa de Pentecostes, né? Vivemos Páscoa, esperamos 50 dias, festejamos Pentecostes, festa da Santíssima Trindade, domingo passado, e hoje nós estamos na festa do corpo de Deus, o corpo do Cristo. E o interessante é que os evangelistas, né, aqueles que escreveram os evangelhos, eles contam esse Pentecostes na vida dos discípulos de Jesus. E eu quero mostrar para você no Evangelho de São João. O Evangelho de São João cita Pentecostes 2 vezes. Para o evangelista João, Pentecostes acontece naquele momento onde a lança transpassa o coração de Jesus na cruz. O que João relata? João relata, nesse momento, que os 3 corpos, né, o corpo de Jesus e o corpo dos ladrões, estavam ali. A festa de Páscoa para os judeus se aproximava. Eles teriam logo que sepultar aqueles corpos. E os soldados romanos se aproximaram e quebraram as pernas. Por que quebravam as pernas? Porque quebrando as pernas se apressava a morte, porque quando se estava crucificado, para respirar era preciso se apoiar. Então, quebrando as pernas, aqueles homens não morriam crucificados por causa da crucificação só, eles morriam sufocados. E ao aproximarem do corpo de Jesus, o que eles percebem? Que Jesus já estava morto. E para certificar, uma lança, eles enfiam uma lança que vai do lado direito e que toca o coração de Jesus. E o evangelista João, ele relata que naquele momento o que sai? Sangue e água, que são coisas normais após um sofrimento e após um corpo morto. A gente sabe que o plasma se separa da hemoglobina. Mas João relata esse momento e solenemente. O que João vai dizer? Aquele que viu, se você pegar o Evangelho de João 19:35, aquele que viu, dá testemunho e atesta, e o seu testemunho é digno de fé. Olha que solenidade. João quis marcar esse momento onde a lança entra, rasga o corpo de Jesus, dilacera e faz uma chaga. João deve ter lembrado nesse episódio, e como ele mesmo relatou no seu evangelho, vários textos, vários momentos. Interessante, eu não sei se você já pôde perceber, eu ficava muito questionada, né, curiosidade de criança, que como é que, se o coração é do lado esquerdo, por que a gente vê essa chaga do lado direito? João, quando relatou isso, talvez ele lembrava aquilo que está escrito no profeta Ezequiel. O que o profeta Ezequiel fala? Vou pegar comigo, com você, para você a Bíblia. Ezequiel tem uma visão. Ezequiel estava exilado com o povo de Deus na Babilônia. E ele tem uma visão do templo. Esse templo desejado para o povo judeu. Eles estavam longe do lugar do culto. E eles estavam sedentos de estarem nessa presença, nesse lugar. Muitos de nós vivemos isso nesse tempo do Covid-19. Sedentos de estarmos nesse lugar. Na nossa igreja, na nossa paróquia. Com os nossos irmãos, sedentos de estarem diante da Eucaristia, adorando, recebendo. E o profeta Ezequiel tem uma visão do templo. E o que ele vê? Ele vê
que um anjo o conduziu na entrada do templo. E ele viu um rio de água. Um rio que jorrava pequenininho no começo. E que, no primeiro momento, convidou a entrar nesse rio. E esse rio tocava aqui, no calcanhar. E ele é convidado a avançar. E esse rio sobe até os joelhos, depois sobe até os rins. Depois era tão forte, tão grande, tão caudaloso, não sei se estou falando certo, que ele não consegue permanecer naquele rio se não estiver nadando. João lembrou desse texto. João viu. E todos os artistas que pintaram e que pintam obras desse momento da crucifixão de Jesus, eles veem essa imagem desse rio que jorra do lado direito do templo. É o coração de Jesus, é o coração aberto. Ele é a fonte, ele é a fonte. É do lado direito dele que jorra água e sangue e vida nova. Olha que interessante, se João, no Evangelho de João, Pentecostes é citado nesse momento, no momento da crucifixão. É um momento onde uma vida nova, uma vida de santificação deve começar para a gente. Mas, Ivana, a gente não vê Pentecostes em Lucas? Sim, Lucas é o momento onde começa a missão da igreja. Mas a nossa santificação começa ali, desse lado aberto, do peito de Jesus. Lá onde corre um rio que quer trazer o que para você e para mim? Ezequiel vai dizer que esse rio que corre vai trazendo vida. E tudo que esse rio toca, tudo que esse rio irriga, tudo que esse rio, todas as árvores que crescem do lado desse rio, produzem frutos. Olha que bonito, ele vai dizer no versículo 9. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. Em toda parte onde chegar esta torrente haverá vida. Quando João vê esse fio, vamos dizer assim, de água que sai do peito de Jesus, ele vê a imagem dessa torrente que se transformará com o tempo. Ele vê aquilo que Jesus falou para a samaritana. Em João 7, 37, se você for comigo. O que Jesus, ao encontro dessa samaritana, vai dizer a esta mulher? Ele vai dizer, eu sei da sede que está no seu coração, mas eu sou aquele que mata a sede. Quem beber da água que eu lhe der, desculpa, é João 4. Eu estou aqui olhando também, estou achando, se você abrir o João 7. João 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E, principalmente, aquele que bebe do seu seio, o que vai acontecer? Jorrarão rios de água viva. Olha que lindo, são duas promessas que Jesus dá àquela mulher samaritana. Primeira promessa, você não vai ter mais sede, você vem aqui todo dia, você sempre tem sede, você vem todo dia, nesse sol, nesse calor, meio-dia, aquela mulher saía. Ela tinha uma situação complicada, ela teve vários maridos e aquele marido que ela tinha não era o dela. Ela não vinha tirar água daquele poço na manhã, no horário mais fresco, ela vinha meio-dia. Com um cântaro. E aí Jesus olha para ela, eu tenho a água viva. Depois, na festa das tendas, Jesus sobe e em pé no templo, para mostrar, João diz, solenidade, Jesus grita, eu sou a água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva.
Olha que bonito, gente. Jesus é a fonte de misericórdia que jorra do templo e quer nos atingir, e quer nos tocar, e quer derramar sobre nós as suas águas. João também deve ter visto aquilo que ele mesmo ia escrever no Apocalipse, onde ele narra a segunda vinda de nosso Senhor. Lá no finalzinho, em Apocalipse 22, o que João vê? João vê um rio de água viva, resplandecente, que desce da cidade santa, Jerusalém celeste. Lá onde está o trono do Cordeiro, é bonito ver que a água, né, é uma imagem dentro da cabeça de João, evangelista. A água viva. Ele provou dessa água viva. Ele tanto provou dessa água viva que na hora que João encontra Jesus, ele vai dizer mesma hora. Foi às 4 horas da tarde. Se você pegar o evangelho, lá no momento, o evangelho de São João, onde João diz como foi o encontro dele com Cristo. Esse rio, esta água que quer nos invadir e que quer nos curar. O que comoveu João e o que fez ele escrever isso é que esta ferida do lado aberto de Jesus se tornou para mim e para você uma fonte inesgotável. Inesgotável de quê? De vida, de renovação, de misericórdia e transfiguração. Olha só, a gente nasceu de uma ferida. A Igreja Católica nasceu desta ferida. Muitos estudiosos vão dizer, os que estudam a Bíblia, a Igreja, que foi nesse momento, do lado aberto de Jesus, que a Igreja nasce. Eu nasci de uma ferida. Você nasceu de uma ferida, desse lado do peito aberto do Cristo. E olha, Ele quer te encontrar na ferida que talvez você traz, que você está aí, que sofre, né? Essa ferida muitas vezes que já está até cheirando mal, né? Vamos dizer assim, uma ferida com pus, uma ferida que você tem lutado, que você tem, Senhor, eu trago essa ferida comigo, me cura. E Ele diz para você nessa manhã, eu quero te encontrar nesta ferida. Se você tiver a Bíblia, tem um encontro, a Bíblia é feita de encontros, dessa imagem, desta mão que vem tocar as nossas feridas. Em Atos 8, existe a história da conversão de um eunuco. Esse homem estava em Jerusalém, ele desceu para adorar. É bom saber que ele não é judeu, ele é etíope. Ele era da corte, eunuco, ministro da rainha, e ele sobe, ele era simpatizante da religião judaica. Ele entendeu que existia um Deus verdadeiro, e ele sobe para prestar culto e ele desce. E lá o anjo do Senhor aparece para Filipe. E disse, Filipe, levanta, vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Sai daí, você fique mais com as multidões. Até então, os apóstolos encontravam grandes multidões. E o Espírito do Senhor interpela Filipe e diz, não, agora eu quero que você vá em direção de um só. Quem é esse um? Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Cadance da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, é um homem que cuidava das finanças da rainha, um administrador. Ele era eunuco e vivia em função daquele exercício, daquele trabalho que ele tinha. As pessoas deviam se curvar diante dele, porque ele trabalhava com a rainha. Então, ele tinha prestígio, ele tinha honra, ele tinha o dinheiro na mão. E ele foi adorar. E ele voltava sentado no carro, lendo o profeta Isaías.
O Espírito disse a Felipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há ninguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e se sentasse com ele. A passagem da Escritura que ia lendo era: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que os tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Você sabe que um eunuco é um homem que ele não pode ter filhos, né? Toda a sua vida era dedicado, normalmente os eunucos serviam às cortes. Esse homem não podia ter uma posteridade. E na tradição antiga, a posteridade era uma condição de existência. Ter filhos era uma condição de existir. Ele tinha, como eu disse, um poder político, mas no fundo ele se sentia um homem atrofiado. E o que ele lia? Quem poderá contar a sua descendência? Olha só, Felipe vem até ele. E o que Deus faz? Deus coloca o dedo na ferida. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês: quando Deus coloca o dedo na ferida, não é para acusar. Está vendo você? Não tem jeito. Está vendo você? Continua a mesma pessoa. Está vendo você? Não muda. Está vendo essa ferida? Está vendo isso aqui? Está sujo. Está vendo isso aqui? Não, tá horrível. Nossa, mas está demais. Você ainda não teve jeito. Deus, quando coloca a mão na ferida, é para curar a ferida. E aquele homem foi curado. Não foi curado tendo uma posteridade. Ele foi curado porque logo ali ele encontra a verdade. E o que Filipe faz? Batiza aquele eunuco. Ele recebe a graça. Deixa a sua ferida encontrar o Deus que se fez ferido por você. Essa fonte que jorra do templo vem tocar as nossas feridas. Vem tocar as nossas feridas. Quando nós estamos diante daquele que deu a vida por nós, e principalmente diante daquele que é o Senhor na Eucaristia, Jesus está inteiro na Eucaristia. Ele está com o seu corpo, sangue, alma e divindade nos esperando para nos tocar e para partilhar conosco o seu jugo. Vinde a mim, vós todos que estão cansados. O jugo é aquele utensílio, vamos dizer assim, que se coloca com 2 bois para arar a terra. Um boi sozinho é difícil, fica longo, fica cansativo. Como você pega outro boi, coloca o jugo e dá alívio àquele um só que está carregando e arando a terra sozinho. Aí são 2. Vai se arar mais rápido, traz um alívio. Jesus quer aliviar a sua dor. Ele quer carregar o jugo pesado. Ele disse, vinde a mim. Na Eucaristia o Senhor diz, vinde a mim. E olha que bonito, uma santa alemã. Ela vai dizer, ela recebeu de Jesus essa palavra. Ali na Eucaristia, na generosa bondade do meu coração aberto, rasgado, eu curo as feridas de todos os homens. Eu levo alívio aos pecadores. Enriqueço a pobreza com o dom das virtudes e consolo todos nas suas provas. Olha só, quantas vezes a gente procura outros lugares, outras coisas, e Jesus diz, eu estou ali para aliviar, eu estou ali para curar, eu estou ali para dar graças, dons, virtudes. Vinde a mim, todos vós. Vinde a mim,
todos vós, porque eu sou manso e humilde de coração, e aliviarei o vosso fardo. Qual é o fardo, meu irmão e minha irmã, que você traz hoje? Qual é o fardo que você precisa depositar ali diante da Eucaristia? Ele está aqui, Ele está ali no tabernáculo e Ele nos espera. Porque Deus não é estranho às nossas dores e lutas. Ele quer estar conosco, Ele quer viver união conosco. A gente sabe que a loucura de amor de Deus foi a criação, a entrega do seu Filho. E a nossa loucura foi que, pelo pecado, a gente escolhe viver sem esse Deus. A gente escolhe muitas vezes as criaturas no lugar de Deus. Esse é o grande drama. Esse é o nosso grande drama. É que muitas vezes a gente prefere as criaturas no lugar do Criador. E quando a gente adora, a gente coloca as coisas, como se a gente botasse as coisas no lugar certo. Um relógio, a gente coloca ele para andar do jeito certo. Não ao contrário, mas na cadência certa. Quando eu adoro, eu proclamo que eu prefiro o Criador do que as criaturas. Eu prefiro Ele do que outras coisas. Eu prefiro Ele do que prazeres. Porque se o pecado, esse drama, me fecha sobre mim mesmo, eu procuro somente a mim, eu procuro somente o que eu quero, a adoração me abre a Deus. Me abre a Deus, me abre aos outros. O Papa Bento XVI vai dizer que adorar é sair de si mesmo. Você estava aqui na missa, que momento fabuloso. Você que acompanhou em casa a Santa Missa, logo após nós vivemos a adoração. Diz que não foi um êxtase, né? Quando a gente se encontra diante de Deus, quando nós cantamos Santo, Santo, Santo. Só que o êxtase precisa me colocar no movimento do êxodo. Eu olho, eu me extasio, mas eu preciso colocar no êxodo, no movimento de sair. Sair de quê? Sair do drama do pecado, me santificar, me deixar ser santificado por Ele. O Papa Bento Bento XVI vai dizer, o êxtase inicial traduz-se assim em peregrinação. O êxodo permanente do eu fechado em mim mesmo para a libertação. A libertação aonde, meus irmãos? No dom de si mesmo. Muitas vezes você vem aqui, bate aos pés de Jesus Eucarístico, eu quero essa graça, eu quero essa cura. Jesus diz para você, mas a sua cura vai vir quando você amar mais. A sua cura vai vir quando você vai amar mais aquele que está do seu lado. Seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. As pessoas que você tem dificuldade, que você tem que se superar para amar mais. Porque a gente tem que sair do fechamento para a libertação. O pecado para o dom de si. Fechamento para o dom de si. Do pecado para a libertação. E muitas vezes a cura vai ser ali no cotidiano da nossa vida. A cura vai estar ali. Jesus te espera como aquela samaritana no poço, no cotidiano da vida. Eu saio de mim e vou em direção a Deus. Aí a gente vive o Tu, Senhor, e não eu. Tu, Senhor, e não eu. Porque a gente vai percebendo que a gente vive na sociedade de hoje um mal enorme que é o mal da presunção e um outro que é o desespero. Ou a gente se acha bom demais e leva a nossa vida sem Deus, ou a gente se desespera. Quantas pessoas desesperadas. E a Eucaristia é esse lugar. Jesus, para terminar, ele disse a Santa Faustina, vê minha filha, o que tu mesmo és, a causa de tuas falhas, é porque você confia muito em si mesma e pouco em mim. Mas não deixe isso te entristecer muito.
eu sou o Deus da misericórdia. Tua miséria não pode exaurir o meu amor, pois não tem limite o meu número de perdãos. Jesus diz ainda a ela: saiba, minha filha, que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e a preocupação. Eles tiram a possibilidade de praticar a virtude. Todas as tentações juntas não devem, nem por um momento, perturbar a tua paz interior. Vem até a mim. Confia em mim. Você não deve desanimar. Não desanimemos, meus irmãos. Ele nos espera com o seu lado aberto, que jorra água, que quer nos tocar, nos curar. Ele é a fonte de todo bem e de toda graça. Bento XVI dizia: ajoelhar-se perante a Eucaristia é uma profissão de liberdade. Quem se curva diante de Jesus não pode e não deve se curvar a nenhum outro poder terreno, por mais forte que seja. Nós, cristãos, só nos ajoelhamos diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento, porque nele sabemos e cremos que está presente o único Deus verdadeiro, que criou o mundo e tanto nos amou. Deu-lhe o seu Filho unigênito. Eu sou livre quando eu me ajoelho diante do Deus verdadeiro na Eucaristia. E Ele nos ama. Eu convido você a fechar os seus olhos e pedir mesmo que essa fonte de misericórdia possa jorrar sobre você. Ele quer derramar rios de águas vivas sobre nós. E pedindo: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Seja essa fonte, Senhor, que jorra sobre mim.